bem-vindo a mais um episódio LogosCast, o podcast da Logos, a sua livraria cristã. Aqui você vai encontrar diversos assuntos. Vamos falar de saúde física, espiritual e emocional. E seguindo essa pegada, nós estamos aqui com uma convidada super especial, super preparada para falar do assunto de hoje. Eu estou com a minha querida Agnise. Agnise, que prazer enorme ter você aqui com a gente em mais um episódio LogosCast. Olha, né, o prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês, mais um convite, mais um episódio, né, já falamos sobre comunicação, já falamos sobre outros assuntos de psicologia e hoje estamos aqui para dar continuidade. Gente, vocês que ainda não se inscreveram no canal, não perca mais tempo, corre agora, já se inscreva e aproveite. Envie para os seus amigos para que eles possam escrever, porque eu vou já adiantar. Nós vamos ter assuntos aqui super importantes que vão contribuir para o seu crescimento espiritual, para a sua saúde emocional, tudo isso e muito mais. E deixa eu contar para vocês, o tema de hoje é como conectar psicologia e espiritualidade. Agnise, é possível? É possível, né? É possível, né? Como a gente já falou num outro episódio, né? Não são opostos, né? São caminhos complementares. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da prática, né? Do dia a dia, de como isso pode acontecer. E a gente sabe o que as pessoas mais buscam hoje em dia, diante de tantas adversidades, situações, as pessoas buscam pela cura. E essa cura, às vezes, ela está ligada à saúde espiritual e a emocional. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a cura emocional e a cura espiritual. Muito bom, Neia. Então, todos nós precisamos de cura. Né? Em alguma área da vida. Em alguma área da vida. Em algum momento. Em algum momento da vida, exatamente. Então, a cura, ela passa primeiro pela sua percepção, por você reconhecer que precisa da cura. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Uhum. E aí, quando você reconhece isso, você começa a trabalhar esse quesito da sua vida que precisa de cura e você começa a também ressignificar. A você entender o que aconteceu, a você não se culpabilizar, a você tentar tirar lições sobre aquilo que aconteceu na sua vida. E aí você vai começar a ter um posicionamento diferente diante desse sofrimento. E aí você vai começar a ver que as suas experiências dolorosas também são compartilhadas por outras pessoas. E você também vai ficar apta a ajudar outras pessoas a passar por isso. E daqui a pouco, a gente não tem amnésia, mas daqui a pouco a gente olha para aquela lembrança e ela já nos parece diferente. Porque você foi curado. Porque você foi curado. E é muito interessante, Agnise, porque às vezes a gente olha para fora e vê vidas que parecem perfeitas. Quando, na realidade, aqui nessa terra não existe essa perfeição. Não existe. Plenitude só no céu. Só no céu, exatamente. E assim, eu posso compartilhar com você, né? Eu passei por isso também. Tive processos de curas emocionais na minha vida, espirituais. E justamente de ser julgada, das pessoas olharem para mim e dizer assim, ela não está sofrendo, né? Não, ela está bem, né? Porque parece que quando a gente passa por um momento difícil, a gente tem que ficar descabelada, acabada, destruída, chorando para todo mundo. Exatamente. Né? E quando a gente se arruma, quando a gente sai, viaja, estuda, se refaz, se reinventa, aí as pessoas acham que o processo foi fácil. Exatamente. Né? Mas, na verdade, não foi. E só você com você mesmo que sabe das suas dores, dos seus enfrentamentos, da sua força, que você não sabe muitas das vezes da onde você tirou essa força. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Ressignificar, dar sentido, propósito àquilo que você está vivendo, que a gente entende quando a gente olha para o testemunho, que o nosso sofrimento não é em vão. Não é em vão. É extraído daí lições, e lições essas que serão compartilhadas com outras pessoas que precisam escutar a sua história para que ela seja fortalecida a esses enfrentamentos, né? Assim, Agnise? Exatamente. E também muitos questionamentos, né? Porque algumas pessoas me perguntaram, mas você não fez tudo certo? Por que deu errado? Onde estava Deus quando isso na sua vida deu errado? E eu disse, olha, Deus ele está exatamente no lugar que ele está agora. Exato. Ele não saiu do lugar dele. Né? Todas as pessoas sofrem, por que eu não vou sofrer? Existe né? um propósito. Existe um propósito. A grande questão é essa, né, Agnise? E quantas pessoas que estão nos assistindo
se pergunta para si mesmo, mas parece que eu estou fazendo tudo certo, por que está dando tudo errado? Aí que resposta você daria diante dessa indagação que muitos fazem para si próprio? Então, né, a gente precisa, primeiramente, quando a gente fala a partir dessa perspectiva, parece que a gente não erra. Aham. Parece que nós somos perfeitos. Que fizemos tudo certinho. Quando na verdade não somos, né? Aham. Então, mas quando a gente cresce dentro de uma religiosidade, então a gente às vezes tem uma ingenuidade, às vezes a gente não consegue enxergar, às vezes tem um pouquinho de legalismo na nossa vida. E o autoconhecimento através da terapia me ajudou muito a entender quem eu era, o meu temperamento, como eu agia, como eu reagia. Que não é perfeita. Que não sou perfeita. Então, em 2019, eu me divorciei, né? Então, eu comecei a fazer terapia a partir daquele momento, né? Até então, eu achava que a minha vida era perfeita. Mas qual foi o start para você buscar ajuda terapêutica? O aconselhamento cristão pastoral. Olha, como é importante que os líderes tenham essa visão da importância e da necessidade dessa ajuda terapêutica, né? Exatamente. Então, eu fiz o aconselhamento pastoral e, ao mesmo tempo, eu fiz a psicoterapia. E aí foi muito importante para eu entender quem eu era até aquele momento e que Deus estava me dando uma nova oportunidade de começar uma nova vida, de me reinventar, de me reescrever, de reviver, de ressuscitar, de começar a escrever uma nova história, de criar significados, de criar sentidos, de ajudar outras pessoas, né? Fácil não é, porque todo o processo de sofrimento, quando você está passando, você acha que aquele sofrimento não vai ter fim. Mas a gente precisa de disciplina. E como nós já comentamos até em um outro episódio, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente precisa ir numa academia, porque a gente precisa liberar endorfina, a gente precisa colocar o nosso corpo para se mexer, sabe? A gente precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto em todos os sentidos, do conforto físico, do conforto emocional, sabe? De você refletir. Muitas vezes eu chegava para o meu psicólogo e contava histórias e ele ficava só olhando para mim. Aí, quando eu terminava de falar, ele olhava para mim e fazia: Agnese, tenha congruência. Isso que você está me dizendo, você está querendo enganar quem? Só se for você mesma, né? Porque a mim você não está enganando. E às vezes a gente conta mentira para nós mesmos, né? Seria quase com autossabotagem? Autossabotagem, exatamente. Autossabotagem. E muitas vezes também medo de reconhecer que errou, medo de enfrentar a realidade, sabe? Medo de nomear os sentimentos, porque muitas vezes a gente vai sentindo e vai passando por cima dos sentimentos, né? Mas a gente precisa parar, refletir, reconhecer os sentimentos, não ter vergonha de assumi-los, sabe? Cuidar, tratar, buscar ajuda para a gente poder se curar, para a gente poder evoluir, para a gente poder entender que a vida não acabou. Então, é respeitar e vivenciar os processos. Exatamente. E no meio desses processos vão ter alguns que vão ser dolorosos, que vão chocar a gente, mas é uma ferida necessária para uma cicatrização, né? Porque às vezes você está ferida e você precisa cutucar um pouquinho essa ferida para passar um remedinho ali para que ela seja cicatrizada de fato. Eu acho que a gente enfrenta muito isso diante dos nossos dilemas e das nossas adversidades, né? Sim, e aí a fé, ela é importantíssima. Porque a fé, por exemplo, ela vai... É a nossa âncora. É a nossa âncora. Ela vai nos fazer perdoar. Né? Porque perdoar é um mandamento bíblico. Sim. Mas perdoar também é um campo científico de estudos. Existem vários, inclusive uma amiga minha está terminando o doutorado dela agora em psicologia sobre o perdão. Sobre os benefícios do perdão para a saúde física, emocional e espiritual. Cura, né? O perdão cura você. Ao passo que a falta de perdão adoece. Adoece. Traz ansiedade, traz depressão, traz sofrimento profundo. Então, a fé, ela conta muito positivamente, principalmente para nós enquanto cristãos, porque independentemente de qualquer outro tipo de conhecimento que a gente venha a ter, se a gente segue o que os nossos valores, crenças, regras de prática e fé nos mandam, a gente está no caminho certo, porque a gente perdoa. Né? E perdoar é uma decisão. Exatamente. É uma obediência. Muita gente pensa assim, né? Mas eu ainda não estou sentindo que eu devo perdoar. Eu vou perdoar quando eu sentir. Não, gente. Perdoar não é sentimento. Perdoar é uma decisão. É uma decisão. Exatamente. E perdoar é você liberar
a sua história. Exatamente. Né? É você entender, aquela história acabou aqui. E agora eu vou seguir. Agora eu vou seguir. Uma nova etapa, uma nova fase. E tem uma alegoria bem interessante que é totalmente verdade, né? Quando você não perdoa, é como você estivesse tomando um copo de veneno e esperando que o outro morra. É bem isso. Né? Mas aí você que fica presa quando você não perdoa. Né? E você passa a ser escravo daquela falta de perdão, porque a sua vida é consumida. E aí não existe cura emocional, aí não existe psicoterapia, não existe nada que dê conta disso, né? Se você não decide perdoar. Então, o perdão é um ponto muito forte para a cura emocional e para a cura espiritual. E para quem fala que não consegue perdoar, existe uma ajuda sobrenatural para isso, uma busca diante de Deus para que Ele trabalhe nos corações para que esse perdão seja liberado? Com certeza. Se você que não consegue perdoar, né, que você está aqui assistindo esse episódio e você tem um problema, você sente que você está enfraquecido, adoecido espiritualmente, emocionalmente, e o problema que não é né? Ai, Agnese, mas aconteceu, eu não consigo perdoar. Ó, perdoar não significa que você vai esquecer, que você tem amnésia. Exatamente. Perdoar não significa reconciliação, que muitas pessoas se enganam achando que perdão é reconciliação. Né? Mas perdoar significa você reescrever a sua história, sabe? Você liberar aquela história. Dar um novo significado a tudo que você enfrentou. É um mandamento. Então, procure ajuda. Busque ajuda do seu conselheiro cristão, do seu líder, do seu pastor, do seu psicólogo. Tenha coragem de falar, de verbalizar, sabe? E a gente tem algumas ferramentas técnicas, né, para isso, né, como o diário das emoções. Porque quando você escreve, você está colocando para fora. Porque você precisa expressar, né? Porque se você acumula, se você guarda, você cria uma doença psicossomática. Exatamente. O seu corpo vai responder negativamente àquela falta de perdão. E aí você não tem força para fazer nada, para malhar, nem para estudar, nem para trabalhar, nem para se divertir. Vai te consumindo. Você não consegue ter um lazer, sabe? Se você vê a pessoa, você fica em pânico, você congela, você tem uma crise de ansiedade, você tem um ataque de pânico, tudo pode acontecer, né? Porque tudo tá aqui, ó, na sua cabeça. Então, você precisa trabalhar para isso. Você precisa ser a pessoa que vai trabalhar. Você precisa usar toda a força que você tem ao seu favor, e não o contrário. E aí, Agnese, me fala a relação que você encontra entre a falta de perdão e o não vivenciar o luto. Porque quando você vive uma situação ou de morte ou de divórcio, você passa por essa fase do luto, e eu vejo que é importante você vivenciar esse luto, porque se você não vivenciar, ele vai chegar e vai bater na sua porta e vai cobrar essa conta. E isso reflete no perdão também. Como que você examina isso? Com certeza reflete. Porque, assim, o luto, ele tem várias etapas, né? Tem a etapa da negação, onde você não faz de conta que nada aconteceu, né? Eu tô muito bem, eu tô de boa, isso aí não foi comigo, né? Como também... Sabotando, sabotagem. Como também eu já convivi com algumas pessoas, né? Pronto, uma amiga minha uma vez se divorciou, e, tipo assim, uma semana depois, ela tava na balada, super de boa, e eu fui falar com ela: tá tudo bem com você? Ah, amiga, tá tudo ótimo, não sei o quê. E eu tinha passado por aquilo fazia uns 2 anos e eu sabia que não era assim. Bem por aí, né? Eu disse: amiga, se cuida, amiga. Né? E logo depois ela veio realmente a ter um processo de depressão. Então, assim, a gente precisa vivenciar, ter coragem para esgotar a dor. Exatamente. Para vivenciar cada fase. Tem a fase da tristeza, tem a fase da culpa. Ah, onde foi que eu errei? Por que isso aconteceu comigo? São as etapas, São as etapas. Aí tem a fase da raiva, onde você fica, né, irada, querendo descontar tudo no outro. Exato. É natural do ser natural humano. Agora, a diferença é aquilo que a gente já falou, né? A forma como você vai lidar com isso. Exatamente. E tanto a ajuda da igreja, do aconselhamento cristão, quanto na terapia, vai te ajudar a organizar melhor isso para você vivenciar, passar, mas não ficar nessas fases, né? Você vencer cada etapa da vida. É porque muitas vezes a gente não dá a devida importância, né? Como, por exemplo, eu posso fazer uma analogia aqui. Se alguém tá, por exemplo, um exemplo prático, né? Uma pessoa com câncer, por exemplo. Ela vai ter a dor biológica, sim, né? Claro. Ela vai ter ansiedade, depressão, medo, que é a dor psicológica, porque ela não vai saber o dia de amanhã. Ela vai ter dificuldades
familiares, ela vai parar com as relações sociais, que é o aspecto social da vida, e também ela pode entrar até numa crise de fé. Por que eu estou doente? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Isso acontece e a gente aceita perfeitamente, mas quando se trata de aspectos que não são biológicos, aí a gente tende a ter preconceito, a não aceitar, né? Sabendo que a doença das emoções é igual à doença do físico, do biológico, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa trabalhar para entender que eu não posso ter nenhum tipo de preconceito. Da mesma forma que eu tomo um remédio para pressão, posso, por que não? Regular as minhas emoções. Exatamente. Tomar um remédio para ansiedade ou para depressão por algum tempo. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim também. Já ouvi muito essa fala. Eu não vou tomar remédio porque senão vou ficar dependente para sempre. Gente, olha, os medicamentos evoluíram, né? Tem vários tratamentos. E por que não usar? Foi uma coisa também que a gente já falou muito lá no nosso webcast. Gente, se você precisa de um medicamento para ansiedade, tome um medicamento para ansiedade. Porque eu já vi relatos de várias pessoas que se consultaram e chegaram para mim com a receita e disseram, vou comprar isso aqui não. Ou então que deixa de tomar por conta própria. E não é assim. E aí tem consequências Então, terríveis. existe esse preconceito muito forte contra os medicamentos, né? Eu nunca precisei tomar. Mas se fosse necessário, eu tomaria. Por que não? Eu tomei durante 5 anos. Olha aí, tá vendo? Eu passei por esse processo. Mas de forma sábia, né? Eu soube, no momento de ter que usar a partir de orientações médicas, é claro, a gente nunca deve fazer por conta própria, e na hora de sair tem todo aquele processo de desmame e tudo mais, por isso Exatamente. A importância de estar sendo orientado. Mas nós estávamos falando da sua vivência pessoal, que foi o divórcio. Sim. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso que você enfrentou, os reflexos de tudo isso, e a Agnise que é hoje, depois desse processo. Exatamente. Então, eu passei por um processo de cura emocional, né, de colocar diante do Senhor a minha frustração, porque quando a gente, né, nasce, cresce na igreja, a gente quer casar e quer ficar casada para sempre, né, até que a morte Esse é o sonho nos separe. de toda Esse é o menina. sonho. Mas muitas vezes tem atropelos, né, existem fatores externos na nossa história que nos levam para outros caminhos, né? E essa frustração, ela não é uma frustração somente emocional, é uma frustração espiritual também. Por quê? Ia de encontro com valores e crenças que eu tinha. Exatamente. E que eu fui criada com esses valores e crenças, né? Então, eu precisei passar por um processo de cura espiritual em relação a isso. E também de cura emocional. Então, a terapia me ajudou, o aconselhamento pastoral me ajudou. E a mudança de atitude. Porque eu não poderia ficar... Minha vida não podia parar naquele momento, naquele ponto. Exato. Né? E esse caminho me trouxe para onde eu estou hoje, que foi para a psicologia. Né? Eu comecei a entender melhor os processos. E eu comecei a pensar, por que não compartilhar isso? Por que não ajudar outras pessoas? E aí veio também aquela coisa, mas eu sou muito velha para voltar a estudar, né? Eu vou chegar lá, você é a tia da sala. Estamos na terceira faculdade. É terceira a sua também, a né? Minha terceira também. Nunca né? é tarde, viu, Nunca gente? Se é você tarde, tem um gente, sonho, nunca é tarde. corre atrás de realizar aqui e agora. Corre atrás. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E, assim, a psicologia se abriu para mim, assim, de braços abertos. Eu tô amando. Sabe? Que eu disse assim, cara, que bom que eu cheguei aqui. Que bom que eu tô aqui. E você sabe, Agnise, eu acredito que é algo que o próprio Deus colocou em nós, o desejo de autorrealização, o desejo de crescimento, o desejo de servir, porque são as bases de Cristo, né? De servir o outro. E a psicologia é para isso, é para servir o outro, é para ajudar na promoção da saúde mental. Então, eu acho que é isso, o próprio Deus já colocou em nós, né? Esse desejo de realização, de busca de crescimento, de contribuição, de desenvolvimento. E a minha agenda já está aberta. Tá apaixonada, gente. As pessoas chegam para mim direto. Quando é que tu vai começar a atender? Falam isso para mim também. Calma. Meu Deus, tu já pode me atender? Calma, minha gente. Calma, tudo tem um tempo. A gente está em fase de preparação. Porque o aconselhamento, eu já faço há muito tempo, né? No meu ambiente, né? Na minha comunidade. Pessoas que chegam, eu quero conversar com você, quero tomar um sorvete, preciso de ajuda, preciso de um conselho. E a gente senta, a gente conversa, a gente escuta. Então, já é uma coisa que era uma praxis da minha vida. Né? Mas agora eu estou profissionalizando esse serviço. Exatamente. Me capacitando profissionalmente para daqui a um pouco tempo, né? Começar realmente a atuar. E é uma coisa que eu amo muito. Eu amo ouvir as pessoas, amo ouvir a história das pessoas. Né? Sabe? Eu tenho algo para compartilhar, né? Além do divórcio, depois de 3 anos que eu estava divorciada, eu perdi o meu pai.
Então, passei por um luto físico, né? E aí também tinham histórias de ausência paterna, sabe? Que refletiam na minha vida e que eu também pude tratar isso. Até nisso a gente tem muito a ver. É. Só que eu perdi meu pai já bem lá atrás mesmo. Pude tratar isso na terapia, eu comecei a entender padrões de comportamentos que eu tinha por causa de ausência paterna. Por conta das crenças centrais, né? Exatamente. E aí eu comecei a me entender até de coisas e comportamentos que eu tinha dentro do meu casamento que eram decorrentes de uma ausência paterna que eu tinha tido na minha adolescência e juventude. Exatamente. Consegui entender isso, consegui fazer esse caminho. E tudo isso você foi percebendo a partir da ajuda terapêutica, A partir da ajuda terapeuta. Para ver o quanto é importante. Exatamente. A gente acaba encontrando resposta em nós mesmos a partir desse momento, né? Que quando a gente fala que está na clínica, é o seu momento. Ali é você com você. Porque no meu caso, a cura espiritual, ela veio antes. Sabe? A cura emocional foi o que veio depois. Né? Com muita conversa, com muita análise. Eu acredito até que depois da morte do meu pai. Porque eu passei a enxergar outras coisas. Eu comecei a ver o quanto eu tinha do comportamento dele. E que eu nem percebia, né? Então, aquela ausência também era presença, né? E aí eu comecei a lidar com tudo isso. E também superar essa dor, né? Superar essas relações. E nós somos isso, né? A gente dá aquilo que a gente... que fez parte da nossa construção. E nós somos seres vulneráveis, né? E que temos necessidades diferentes. Então, a gente precisa ter esse autocuidado para descobrir esses pontos e aprender a lidar com esses pontos. Exatamente. Porque as adversidades, as vulnerabilidades, elas sempre vão existir enquanto nós estamos aqui nessa terra, né? Porque a gente sabe que a plenitude é só no céu. Então, o que vai fazer diferença, de fato, é a forma como a gente vai lidar com isso. Exatamente. E por isso a gente vai estar emocionalmente, espiritualmente saudável. Exatamente. Então, a gente consegue integrar, né, religião e psicologia, espiritualidade e psicologia através da cura, porque a gente precisa de cura emocional e a gente precisa de cura espiritual. Exatamente. Né? E tem esse livro aqui também que eu trouxe, né, nesse episódio, que é justamente Integrando Psicologia e Fé. Né? Também fica aqui uma indicação. Da editora Thomas Nelson Brasil. Né? Muito boa, Thomas Nelson. Eu quero aproveitar esse momento, Agnese, além de te agradecer, né? E falar, pessoal, segue lá também o IEBcast. IEBcast. Né? Tem muito conteúdo maravilhoso, eu já participei lá. Né? Nossa parceira, apoiadora. Assistindo, apoiadora com toda certeza, muito conteúdo bom, super relevante. Eu quero fazer alguns agradecimentos a alguns parceiros, a Sua Flor. Quem me seguir lá no @NeaSantosJesus vai ver que 99% do meu look Adoro. é da Sua Flor Store. Eu quero agradecer também a Labotê, sabe? Nossos batom, maquiagem, cosmético em geral, uma loja padronizada bem bacana. Quero agradecer também a Rita Amorim, a minha cabeleireira maravilhosa, que eu amo. Eu quero fazer esses agradecimentos e honrar esses parceiros que estão com a gente aí todos os dias, né? Em todas as estações, né? O quanto é importante a parceria. E quero mais uma vez te agradecer, Agnese, por mais esse episódio. Gente, é o que eu falei no começo. Se inscreva, compartilhe com os amigos, porque isso aqui é só um ensaio de tanta coisa boa que está por vir e a gente vai compartilhar conhecimento e experiências com vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Agnese, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada também, Tamo Neia. junto, tamo Estamos junto, juntas. tamo junto.